6h51, de volta com o Manhã no Ar. A gente já chega com notícia boa, porque chegou a hora de falar sobre empregos. Hoje tem mais de 150 oportunidades nos postos do Cine. A Tamires Clé vai trazer os detalhes para a gente. Olá, Tamires, tem muitas oportunidades hoje, né? Ainda bem, e algumas para a área de saúde. Oi, Adriane. Pois é, tem muitas vagas realmente, mais de 150. A maior parte dessas vagas estão sendo disponibilizadas no Cine Amazonas, aquele da Cetrab, que fica na Avenida Djalma Batista, próximo ao Amazonas Shopping, e também ao Manaus Plaza. E lá são 137 vagas. Como você disse, realmente tem algumas para a área da saúde. E a gente preparou, então, uma arte, uma tela para mostrar para vocês, para que você em casa possa tirar uma foto e já ter em mãos, já ter no celular de uma maneira mais simples, essas vagas que estão sendo disponibilizadas lá na Djalma Batista. Então, olha só, a gente tem técnico de laboratório de patologia, tem uma vaga nesse cargo, tem 6 para serralheiro, uma para barbeira, tem supervisor de loja também, uma vaga, auxiliar de cozinha, operador de caixa, essa vaga é exclusiva para PCD, para pessoa com deficiência, tem uma vaga, vendedor externo, são 3 vagas, uma vaga para ajudante de cozinha, uma para supervisora de unidade, uma vaga para pessoa com deficiência também no cargo de assistente de expedição, e aí a gente começa a ter cargos com muitas vagas realmente. Essa empresa procura 30 enfermeiras. Tem outra empresa que procura 30 técnicos de enfermagem e tem outras 30 vagas para enfermeira, mas exclusiva. Essas vagas são exclusivas para PCD e tem ainda também para PCD técnico de enfermagem 30 vagas. Então são realmente muitas vagas na área de saúde. Sempre bom você ter um curso técnico específico para ocupar essa vaga e um pouco de experiência também. Normalmente são exigidos 6 meses de carteira assinada, nessa área, que tem que ter comprovação realmente, e você tem que levar esse documento para lá junto com os seus documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de residência, certificado de escolaridade, certificado de reservista para os homens e também, como eu disse, a carteira de trabalho com essa documentação e todos os diplomas que você acumulou ao longo da vida também é sempre muito bom que você tenha. E atualize lá o seu cadastro do Cine Amazonas com todas as suas informações pessoais também, para que eles possam entrar em contato com você sempre que algo no seu perfil aparecer por lá. Porque eles fazem isso constantemente. Mas se você não tem um cadastro, se você acha que ele está desatualizado, você pode ir lá diretamente para procurar uma dessas vagas das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. É o atendimento, mas para ser atendido lá precisa de uma senha. E elas são distribuídas a partir das 7 horas da manhã. Então você tem que chegar um pouquinho mais cedo. Mas tem vagas também sendo disponibilizadas no Cine Manaus, que tem 2 sedes aqui em Manaus. Uma na Constantino Nery, no São Geraldo, e outra lá no Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã, ali perto do T4. Lá o horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, até as 2 horas da tarde, e nesse caso não precisa pegar uma senha, você tem só que chegar lá com os seus documentos. As vagas que estão sendo disponibilizadas lá estão disponíveis na internet. E aí você pode acessar o site da centep.manaus.gov.br e aí lá você tem a lista das vagas que estão disponíveis lá. E a gente, claro, já deseja logo uma boa sorte para que você comece a semana talvez com uma boa notícia de que já tem um emprego e numa área que você gosta, que é sempre muito importante também, né, Adriane? Sim, é. Obrigada, Tamires, pelas informações. E apesar da grande oferta de emprego no Cine e do crescimento econômico do país, o IBGE aponta que Manaus tem o segundo pior índice de desemprego entre as capitais brasileiras. E essa situação só piora a cada trimestre. O ano de 2018 encerrou com mais de 200 mil pessoas sem trabalho em Manaus. O número influenciou no aumento da taxa de desemprego do estado, que está em 14,4%, mais de 1 ponto percentual acima do registrado entre os meses de julho, agosto e setembro do ano passado. Nós temos um contingente muito grande de pessoas desempregadas, aumentando a cada trimestre, e isso, de certa forma, preocupa, porque na contramão de alguns estados, na contramão de algumas capitais, Manaus está andando um pouco para trás e o estado também está acompanhando.
O setor que mais perdeu postos de trabalho foi o de informação, comunicação e atividades financeiras. A redução foi de 9%. O salário médio do amazonense também teve um desempenho ruim no último trimestre de 2018. Diminuiu R$ 52, ficando em R$ 1.623. E se a gente comparar com o último trimestre de 2017, a diferença ultrapassa os R$ 300. O levantamento do IBGE é feito de forma contínua ao longo de todo o ano desde 2012. Nesse período, o trimestre com maior número de desemprego foi em 2017, quando o índice chegou a quase 20%. Se houve mudança naquele domicílio, se houve novos empregos, se houve desemprego, se a pessoa parou de estudar, se a pessoa continuou os estudos. Então, tudo através desse domicílio que a gente vai pegar essas informações todas para a divulgação da pesquisa. Mas o IBGE apontou que nos últimos meses a pesquisa tem enfrentado dificuldades, porque grande parte dos entrevistados se recusou a responder às perguntas. O Instituto pede mais disponibilidade da população para que o levantamento de dados seja mais efetivo. Região ali, Ponta Negra, Dom Pedro, Planalto, essa região são as mais dificultosas para a gente. E as inscrições para o concurso da Secretaria Municipal de Finanças começam hoje. Fique atento aí, você que é concurseiro de plantão. Tem muita gente de olho porque os salários estão bem atraentes, inclusive para nível técnico. Ao todo, 50 vagas devem ser preenchidas. Para auditor fiscal, com nível superior, são 10 vagas e salário de mais de R$ 17 mil. Já para nível médio, são 40 vagas e o salário ultrapassa R$ 8 mil. Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 125 para nível médio e R$ 265 para nível superior. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Você vai ver que um homem e uma idosa foram flagrados furtando uma loja de material de construção na zona norte de Manaus. Segundo o gerente da loja, a dupla agiu pelo menos 3 vezes seguidas no mesmo local. Quem tem os detalhes pra gente é Manuel Cardoso. Essa loja de material de construção fica aqui na zona norte da cidade, na Avenida Engenheiro José Henriques, comunidade Rio Piorini, bairro Colônia, Terra Nova. De acordo com o gerente, há poucas ocorrências de furtos aqui. Em 2018, foi apenas um registro, mas agora em 2019 o primeiro furto já aconteceu e foi na manhã dessa quinta-feira. O que surpreendeu tanto o gerente quanto os funcionários foi a participação de uma mulher, de uma idosa, que coloca o produto, o material a ser furtado dentro da própria roupa. O gerente percebeu que alguma coisa estava errada quando sentiu falta de uma caixa contendo bombas de água, aquelas bombas submersas. Quando ele foi verificar o arquivo das câmeras de vigilância do local, percebeu o que tinha acontecido. Quem entra primeiro é o homem de bermuda azul e camisa de time. O gerente acredita que ele já esteve no local outras vezes. É esse homem que prepara o material que deverá ser furtado. Em seguida, a mulher que o acompanha observa em volta e coloca as lâmpadas dentro da roupa. Ela repete a ação e sai da loja caminhando normalmente. Eles cometem o furto sem se preocupar com as câmeras de vigilância do local. Esse é o local de onde a maior parte dos produtos foram furtados. As lâmpadas foram retiradas daquele mostruário e a caixa contendo as bombas submersas ficavam exatamente neste ponto. De acordo com o gerente do local, eles vieram aqui pelo menos 3 vezes fazer esse furto, aproveitando que havia muita gente dentro da loja. O gerente fez o registro deste caso na delegacia de polícia e agora aguarda que essas pessoas sejam identificadas e responsabilizadas pelo crime. E assaltantes fingiram ser um grupo de estudantes para assaltar o ônibus na Torquato Tapajós na última sexta-feira. 2 passageiros foram esfaqueados durante a ação criminosa. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta das 10 horas da noite da última sexta-feira, aqui nesta parada de ônibus, localizada na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus.
A quadrilha era composta por 6 homens e uma mulher. Eles estavam disfarçados de estudantes, vestiam calça jeans, blusa branca e carregavam mochilas. Assim, não aparentavam que iam cometer o delito. Eles entraram na linha 640, portando facas e uma arma de fogo. Em depoimento, o motorista do coletivo afirmou que a ação dos criminosos foi dividida em 2 formas. A mulher ficou responsável por recolher o dinheiro e os homens intimidavam as vítimas. Eles conseguiram subtrair R$300 da renda do coletivo, além de celulares e pertences das vítimas. Ainda durante o assalto, eles esfaquearam 2 passageiros, que foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro e agora passam bem. Os bandidos ainda pediram para que o motorista mudasse a rota do coletivo e seguiram com destino ao bairro Santos Dumont, que fica aqui próximo. Eles pediram para o motorista parar em uma área de mato. Ali, eles desceram e conseguiram fugir sem deixar pistas. Você se sente seguro dentro dos ônibus? Não, até porque aqui nessa parada também é muito arriscado. Às vezes mais 5 horas da tarde aqui é muito movimentado, é muito perigoso aqui também. Até porque a ponte caiu também, aí a gente fica esperando ali, o sinal demora muito. Aí a gente fica meio arriscado aqui, né, se assaltar toda hora. Ainda mais final de semana também. Ai, morro de medo de ser assaltada. É assalto direto. Os criminosos ainda não tiveram os nomes revelados e o caso foi registrado no 6º DIP. E a polícia desarticulou uma quadrilha com aproximadamente 200 quilos de maconha do tipo skunk no município de Manacapuru. De acordo com a polícia, o material estava escondido em uma área de mata nas imediações de um sítio da área. O grupo estava sendo investigado há pelo menos 4 meses e durante a investigação, a equipe do DENARC recebeu a informação de que alguns integrantes desse grupo iriam pegar uma grande quantidade de drogas no município de Manacapuru. Esse grupo ele trouxe essa droga provavelmente de Japurá, lá da cidade de Japurá, e ela fez uma parada em Anori e depois removida até Manacapuru. No momento que eles iam movimentar esse entorpecente, as equipes da Polícia Civil do DENARC, da Delegacia Fluvial e do DIP de Manacapuru conseguiram interceptar eles na estrada. Estavam todos eles reunidos e indicaram o local onde estaria guardada a grande quantidade de droga. Foi feita uma varredura no local com apoio de cães farejadores, o Cãozeiros da Secretaria de Segurança e o Odin da Receita Federal. E esse entorpecente foi localizado num sítio lá na área uma área rural lá da cidade do município de Manacapuru. E essa droga ela estava escondida na mata, né? Havia um senhor que era o responsável pela guarda desse material, ele foi preso também. Então temos no total aí 7 presos e 200 quilos de skunk. O curioso é que tem 2 deles que têm passagem por roubo, por tráfico em si não. Mas a gente vai aprofundar no decorrer da investigação se eles têm alguma passagem em algum outro estado também, mas isso eu só vou poder afirmar no decorrer do curso de inquérito policial. Os 7 foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Depois dos procedimentos na base do DENARC, eles vão ser encaminhados para o município de Manacapuru, onde serão conduzidos para a audiência de custódia. E a polícia prendeu um homem de 49 anos, mais conhecido como vovô do tráfico, no bairro Santa Etelvina. Alain é mototaxista e aproveitava a profissão para fazer um disque drogas pelo bairro. Esse é Alain Pires dos Anjos, de 49 anos, mototaxista que decidiu entrar para o tráfico de drogas, mas acabou preso. Essa é a moto utilizada pelo Alain, também conhecido como vovô do tráfico, para fazer a entrega do entorpecente no Disque Drogas que ele operava aqui no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade. A equipe de investigação do 26º Distrito Integrado de Polícia fez a prisão em flagrante do Alain com drogas na moto e depois na residência dele. Essa prisão, essa operação ocorreu por volta das 5 horas da tarde dessa quinta-feira. Nós disponibilizamos aqui para a comunidade do Santa Etelvina um WhatsApp, um telefone com WhatsApp, que é o 9635-2626.
e recebemos várias informações de que havia um disque droga, né, um disque entrega aqui de entorpecentes na região do Santa Etelvina, mais especificamente ali na comunidade do PNL. E nós verificamos a procedência dessa informação, realizamos a abordagem no Alaim e encontramos com ele aí uma quantidade expressiva de maconha. Nos dirigimos até a casa dele e lá encontramos diversos tipos de droga. De acordo com a perícia, a droga é de vários tipos, desde maconha a cocaína. Toda a apreensão pesou cerca de 1 quilo. Para tentar despistar os policiais, Alain afirmou que parte da droga estava estragada, por isso estava no cesto do lixo do banheiro, mas isso não convenceu os policiais. Além do banheiro, também foi encontrado drogas embaixo da cama, na geladeira e até no ar-condicionado. Aqui na delegacia, Alain disse que começou a fazer o Disque Drogas no fim do ano passado, depois que a atuação de motoristas por aplicativos atrapalhou o trabalho dele como mototaxista. Além da droga, a polícia encontrou 67 cartuchos de espingarda calibre 12 e 23 balas de revólver 38. Eu tinha um armamento, só que eu tive que vender para desfazer, que eu fiquei doente. E eu desfiz da arma. E a munição, o rapaz pôde vir pegar e ele viajou e não veio pegar. Mas por que o senhor tinha 2 armas, principalmente desse calibre todo, em casa? Porque eu ia sair às vezes para ir caçar. Ele é bastante mentiroso e dissimulado. Num primeiro momento disse que não havia drogas na casa dele, mas nós conseguimos localizar em todos os ambientes. E além disso também essas munições aí, inclusive de arma de uso restrito. Em relação às munições, a gente sabe que a posse e o porte de armas sem a documentação é crime. E no caso dele, que foi encontrado com a posse de todas essas munições? A lei prevê que a arma, a munição ou o acessório, elas se equiparam, então o crime é o mesmo. Essa munição era de uma arma de uso restrito, então ele vai responder pelo artigo 16 e o procedimento vai ser entregue para a Justiça. Além da posse das munições, o mototaxista vai responder pelo crime de tráfico, tanto pelos entorpecentes encontrados com ele, como pelo serviço de disque entrega de drogas. E um homem foi morto durante uma troca de tiros no bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Segundo informações de moradores, o suspeito estaria praticando assaltos no local. O caso aconteceu por volta de 11 horas da manhã de sábado, aqui na rua 24 de agosto, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. Os policiais militares estavam fazendo intervenção aqui no bairro quando receberam a notícia de que vários garotos estariam dentro de um carro, que seria esse carro aqui, o Honda Civic, cometendo assaltos aqui nessas redondezas. Rapidamente os policiais entraram em ação, foi que eles se depararam com esse carro aqui em atitude suspeita. A partir desse momento, começou o tiroteio. O suspeito foi morto com um tiro na costa. Segundo moradores, ele já vinha cometendo assaltos desde sexta-feira pelas redondezas. A área do crime foi isolada pelos policiais militares e, em seguida, foram realizados os procedimentos de perícia e recolhimento do corpo até o momento não identificado. A partir desse momento, os policiais vão dar início às investigações. A gente tem uma noção, dentro desse carro aqui, além da vítima, tinha um rapaz e mais um adolescente. Esse rapaz ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia. O adolescente ele foi encaminhado à delegacia especializada em apurações de atos infracionais para os procedimentos cabíveis. Segundo informações da polícia, o veículo utilizado pelos suspeitos havia sido roubado na noite de sexta-feira em um bairro da capital. Dentro do veículo foi encontrado uma pistola e celulares oriundo do roubo, segundo a polícia. E pelo menos 6 mortes violentas foram registradas nesse fim de semana aqui em Manaus. Em um dos casos, o homem foi morto próximo a uma festa de carnaval, também no Morro da Liberdade. A Tamires Clé está ao vivo e vai trazer os detalhes desse e de outros casos para a gente. Tamires, a polícia já tem algum tipo de suspeita, né? Teria sido uma briga de rivais de tráfico, é isso?
Pois é, Adriane, a polícia acredita que sim, que a vítima, na verdade, foi morta por um integrante de uma facção criminosa rival. E essa briga aconteceu próxima a essa festa que estava acontecendo ali no Morro da Liberdade, uma festa que já é tradicional nessa época do ano. A vítima é Adilson Pereira, de 22 anos. E a polícia acredita que ele é um fugitivo do CONPAD, do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. E é importante que a gente diga que tudo isso é informação preliminar. Isso também foi o que disse em nota a agremiação, que estava fazendo a festa, que acredita também que a vítima foi vítima de um rival, de uma facção rival. Mas o que aconteceu foi que quando os policiais militares chegaram, a vítima já estava coberta ali por um plástico e não foi possível identificar quem fez aquilo. Ele tinha marcas de pauladas e tinha também um tiro na perna. E aí, algumas pessoas que estavam ali próximas disseram que ele também, o Adilson, ele teria realizado alguns assaltos, alguns roubos junto com outro homem lá na festa de carnaval mesmo. Por isso, inicialmente, também se cogitou a possibilidade de ter sido um linchamento, por conta desses roubos que tinham acontecido ali na área. Mas todas essas hipóteses ainda estão sendo investigadas. Tudo isso é apenas suspeita. A polícia ainda está investigando. Esse caso está em responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro, que já procura quem realmente fez isso. E alguns outros casos que também foram registrados ao longo do fim de semana, um que chama atenção, um que foi registrado na madrugada de domingo. E foi o principal suspeito do crime seria o irmão da vítima. A vítima se chama Wilson da Silva Martins, de 22 anos, ele era ajudante de pedreiro e ele estava bebendo com o irmão e ele, segundo o que dizem as testemunhas, o irmão desferiu um golpe de faca no pescoço dele. O irmão, segundo o que disse a testemunha, que a própria mãe da vítima seria o irmão de criação, que é o Marcos Antônio de Lima da Costa, de 27 anos. De acordo com a mãe, houve uma briga, os dois estavam bebendo ao longo do fim de semana, ao longo da madrugada, quando um deles realmente desferiu o golpe. Mas isso quem disse foi a mãe e, de novo, é apenas uma suspeita. Tudo isso ainda precisa ser apurado pela polícia, que já investiga o caso. Tem um outro caso também que foi registrado na madrugada de domingo, por volta das 3h30 da manhã, o corpo de uma travesti foi encontrado ali na altura do bairro Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Camapuã, e tinha várias marcas pelo corpo de espancamento. A polícia acredita que a arma do crime tenha sido ou uma madeira ou tijolos, porque muitos vestígios desses materiais estavam ainda no corpo da vítima. Então, não se sabe ainda qual teria sido a motivação desse crime. O corpo foi encontrado em um local lá já realmente nesse estado, não tem realmente um suspeito, foi encontrado pela amiga da travesti. O nome que a travesti foi registrado no cartório é Elias Vasques de Campo, de 36 anos, e realmente ainda não tem uma confirmação de quem possa ter feito isso, e isso foi registrado, como eu disse, na madrugada de domingo, por volta das 3h30 da manhã, e a polícia agora investiga esse caso, que também está sob a responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Adriane. E a delegacia vai ter muito trabalho, porque foram muitos homicídios registrados no fim de semana inteiro, muito violenta a cidade, infelizmente. Obrigada, Tamires, pelas informações. A gente continua falando dos casos da área policial porque um adolescente de 13 anos foi morto a tiros e outro de 14 anos quase foi linchado pela população na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, a dupla estava cometendo arrastões no bairro São José. O caso será investigado para saber quem foi o autor dos disparos que matou o adolescente. O caso chama a atenção não apenas pelo crime em si, mas pela idade dos envolvidos. Segundo a polícia, um dos assaltantes tinha apenas 13 anos de idade e o outro 14. Quando a equipe foi acionada pela população para ir até o local do crime, na rua Penetração, aqui no bairro São José 2, encontraram já um desses adolescentes sendo praticamente linchado pela população e o outro foi encontrado morto com marcas de disparos de armas de fogo
pelo corpo. Tenente, como é que essa dupla agiu aí para cometer esses assaltos aqui pelo bairro São José? Um cidadão ligou para o 190 informando que 2 elementos estavam praticando esse crime de roubo, informando as características. Quando a viatura chegou no local, já encontrou um desses infratores no chão sendo linchado pela população. Agora, esse adolescente aí que foi apreendido, né? O outro foi encontrado morto, mas um foi apreendido. Ele explicou como é que eles agiam aí, se eles estavam armados nesses assaltos, como é que eles agiam? Quando a viatura chegou no local, ela encontrou justamente esse adolescente que acabou confessando que eles estavam cometendo roubo e a alguns metros tinha um comparsa desse menor infrator já no chão, praticamente sem vida, com alguns disparos de arma de fogo pelo corpo. Perfeito. Ele chegou a informar se no dia eles teriam cometido aí outros delitos? Essa mesma dupla aí já teria feito outros roubos aqui pela zona leste da cidade? Confessou. Inclusive, a vítima, que também era menor de idade, falou aí como ele agiu, né, utilizando uma pistola falsa, um simulacro de arma de fogo. E também outras vítimas também que esse cidadão infrator, esse menor infrator fez, que não quiseram ir até a delegacia e prestar depoimento. Agora, o que chama a atenção nesse caso, né, principalmente também a idade dos envolvidos e esse menor que foi morto. Há alguma suspeita de quem tenha cometido aí esse homicídio? Até o momento, negativo. O menor foi apresentado para o delegado plantonista da delegacia do menor infrator e o mesmo vai iniciar as investigações aí para tentar identificar, né, esse suspeito aí que efetuou esse disparo contra esse menor infrator. Possivelmente seja até um justiceiro, né, tenente? Já que esse menor infrator tinha cometido aí esses delitos, né? Possivelmente as suspeitas poderiam ser de um justiceiro. Possivelmente, já que algumas vítimas falaram que ele estava portando essa arma falsa, né? Mas isso aí a Polícia Civil vai investigar e vai desvendar essa situação. Perfeito, obrigada pelas suas informações. O menor de 13 anos que veio a óbito no local foi recolhido pelo IML e o outro menor foi encaminhado para a delegacia especializada em atos infracionais. Agora, a Polícia Civil irá investigar o caso. E o corpo de um homem foi encontrado dentro de uma kitnet no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da capital. A vítima apresentava marcas de estrangulamento e de facadas. O corpo foi encontrado nesta kitnet aqui na rua Judá, bairro Nossa Senhora de Fátima, zona norte da capital amazonense. Segundo as testemunhas, a polícia foi acionada por volta de 10 horas da manhã. Quando chegaram no local, encontraram um homem morto, com golpes de faca, marcas de estrangulamento e também as mãos e os pés amarrados. A nossa equipe de reportagem conversou com o proprietário do imóvel, que preferiu não ser identificado, e ele informou que alugou a residência para 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Só que na última quinta-feira, ele teve um estresse com o trio. Estava tendo muita movimentação de pessoas na casa e ele, indignado, veio chamar a atenção. Nesse momento, um dos homens que morava aqui na kitnet informou para ele não se preocupar, pois a partir daquele dia, ele não iria mais ter dor de cabeça com essa movimentação. Segundo a polícia, na última sexta-feira, esses 2 homens que moravam aqui juntamente com a mulher foram presos pelo crime de roubo. Parece que eles estavam andando com uma moto que teria sido roubada. E as suspeitas é que o veículo era justamente do corpo que foi encontrado morto na manhã deste sábado. Os vizinhos informaram que não ouviram nada. Vocês não conseguiram ouvir assim, um barulho de luta ou até mesmo de gritaria? Não, porque nós moramos aqui e a gente é uma vila aqui atrás, não tem como saber, entra muitas pessoas. Se aconteceu isso, foi silencioso. E até o momento não há câmeras de vigilância que possam ter gravado aí alguma situação acontecendo aqui em frente à vila, onde fica justamente a kitnet. A perícia, juntamente com o IML, já esteve no local para apurar as informações e também fazer o recolhimento do corpo. E agora a Polícia Civil vai investigar esse caso para tentar desvendar aí quem foi o autor deste homicídio.
E o mototaxista foi morto com 8 tiros no bairro São Francisco. O crime aconteceu próximo a uma escola. A polícia acredita que a vítima caiu em uma emboscada. No momento do assassinato, segundo testemunhas, esta rua aqui, do bairro São Francisco, estava bastante movimentada porque os pais estavam indo deixar os filhos nesta escola aqui. As testemunhas afirmam que esse crime aconteceu por volta de 1h da tarde. Essas pessoas ouviram vários disparos de arma de fogo, pelo menos 8, que vitimaram aí o Juliano Costa, de 34 anos de idade, que era mototaxista. A polícia afirma, nesses primeiros minutos de investigação, que esse homem foi vítima de emboscada, de casinha, como é falado no mundo do crime. Ele foi atraído pelos criminosos para esta área da cidade para ser assassinado. Ele estava com um passageiro na garupa, que na verdade era um criminoso. Exatamente aqui nesse ponto, esse criminoso disse que tinha chegado até o destino, desceu da motocicleta para pagar o valor da corrida. Foi nesse momento que um segundo criminoso, em uma outra moto, surgiu aqui na rua e fez vários disparos que acertaram esse homem. Logo em seguida, os dois voltaram para essa motocicleta aqui, em que um deles chegou, deram partida, só que a moto não ligou. Logo ali na esquina, eles ameaçaram o motociclista, tomaram a chave da moto e foram embora. Nesse trajeto ainda, trocaram de roupa para não serem identificados. Nesse momento agora, a família da vítima está ali. Os familiares do Juliano afirmam que ele não tinha nenhum tipo de inimizade, também não era ameaçado por ninguém. A família acredita, nesse primeiro momento, em latrocínio, roubo seguido de morte. Mas a polícia descarta essa versão porque nada do Juliano foi levado. A partir de agora, a Polícia Civil vai investigar essa história. E um vídeo tem circulado nas redes sociais com imagens que retratam um crime de importunação sexual dentro do transporte coletivo. A polícia não confirma se isso de fato aconteceu aqui em Manaus, porque ainda não há boletim de ocorrência registrado. Por isso, nós ressaltamos que nessa época de carnaval, onde os crimes de abuso sexual são mais frequentes, é importante denunciar. A passageira que estava sentada filmou o momento em que este homem de blusa azul estimula o seu órgão genital diversas vezes por cima da roupa na frente dela. Em certo momento, ele chega a olhar para a passageira. O ato dura pelo menos 3 minutos. Ainda não se sabe se este caso aconteceu aqui na capital amazonense. Também nenhum boletim de ocorrência foi formalizado na delegacia especializada em crimes contra a mulher, apesar de se tratar de um crime de importunação sexual. Sim, se trata porque a gente vê como o autor está agindo dentro da tipificação do crime de importunação sexual. E olhando para a moça que está filmando ou para a vizinha da moça. A gente vê até ela colocando alguma coisa em cima das pernas, como se fosse uma blusa, alguma coisa assim. Então, na verdade, vem tipificar certinho o que o Código Penal brasileiro traz no seu bojo, né? Que é satisfazer a sua lascívia, constrangendo a vítima sem a anuência dela. E a gente percebe que é isso que ocorreu. Só que até o momento não temos nos registros da Polícia Civil nenhum registro desse fato. Estão dizendo que aconteceu na linha 640, mas se realmente aconteceu, a gente gostaria que a vítima, né, pudesse comparecer à delegacia e também quem conhecer a identidade desse autor que nos informe, pode nos informar tanto na delegacia quanto pelo telefone 3236-7012 ou pelo Disque 181. A lei que tipifica o crime de importunação sexual foi sancionada em setembro do ano passado. Antes, isso era apenas considerado uma contravenção penal, ou seja, o infrator pagava apenas uma multa. Hoje, ele pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. As mulheres precisavam de uma lei que pudesse ser mais firme, que tratasse essas questões com mais rigor. A ferramenta que nós temos hoje, as redes sociais. Então, hoje, nós podemos usar o celular para registrar esses fatos. E esses fatos, eles são colocados, inclusive, na rede social ou divulgados. Às vezes, a vítima ela não tem a coragem
para expor, procurar a autoridade competente, que é a delegacia, ou então o Escapo 180. Mas muitas pessoas, elas hoje estão atentas a isso e as práticas delituosas nesse sentido podem ser e devem ser pela lei investigadas. E agora, chegando o período de carnaval, os casos de assédio sexual acabam se agravando. E por isso a OAB lançou uma campanha para coibir esse tipo de comportamento e também estimular as mulheres vítimas dessa violência a denunciarem. Na medida em que nós temos um número significativo de mulheres que são vítimas do enfrentamento à importunação sexual e não tem a mínima noção do que significa isso. Hoje nós lançamos a campanha do apitaço, onde foram distribuídos 3.000 apitos que nós temos à disposição, que nós estaremos também utilizando no carnaval e reforçando a todas as mulheres e também alertando os homens que não é normal se masturbar, ficar se esfregando nas mulheres no ônibus. Isso é crime, tipificação penal. Isso é um crime que costuma aumentar na época do carnaval. Então, em razão disso, a Comissão da Mulher Advogada, nós, mulheres advogadas, estamos mobilizadas, estaremos no Sambódromo, estaremos em vários lugares com o objetivo de alertar a sociedade e dizer não é não, porque independente do modelo da roupa que a mulher esteja vestida, curta, transparente, decotada, isso não significa facilidade, acesso, autorização para homem nenhum se aproveitar disso. E um policial militar e um investigador da Polícia Civil foram presos no fim de semana com 8 quilos de maconha. A Tamires Clé tem os detalhes desse caso ao vivo para a gente. Olá, Tamires, eles foram presos em flagrante, né? Pois é, Adriane, os agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações, a CEAOP, viu o momento em que o policial civil, ele pegava, saía de um barco com essa maleta. O que aconteceu, de uma maneira geral, é o seguinte: o investigador, que é identificado como Rússia Vergulino Carlos, de 39 anos, ele estava em um carro. A polícia viu o momento em que ele chegava ali próximo ao Rodway, ali no centro, ali na feira da Manaus Moderna, por volta das 6 horas da manhã, e ele se dirigiu até um barco. Os agentes da CEOP já tinham a informação de que iria chegar este barco, que se chamava Maresia 7, lá no Rodway, por volta desse horário também, e sabia que nesse barco teria drogas. Então, eles estavam lá já de campana, acompanhando essa situação, e também já haviam tido a informação de que o investigador, que é o investigador-chefe das operações lá do 14º Distrito Integrado de Polícia, também iria estar nesse local e ele iria realmente fazer essa interceptação, ele iria pegar essa droga realmente lá no barco. Então, foi possível ver o momento em que isso tudo acontecia. Ele entra no barco, pega uma maleta e sai do barco. Aí, logo depois, os policiais acompanham ainda o policial civil saindo desse local, interceptam e realmente constatam que dentro dessa maleta realmente havia drogas. Ele estava junto com o policial militar Caio da Silva Lima. Os dois foram encaminhados ao primeiro DIP, para que eles pudessem ser autuados por tráfico de drogas, e de acordo com as informações dos agentes, tudo isso também vai ser apurado, vai ser realmente visto o que realmente aconteceu, e além de eles responderem criminalmente por esse crime, também vai ser aberta uma sindicância administrativa na própria Secretaria de Segurança Pública. Isso foi o que disse em nota a secretaria, que disse que realmente vai apurar todas as circunstâncias em que isso aconteceu, se realmente aconteceu, o que era realmente, para que eles possam realmente tomar as devidas providências. Eles podem ser afastados da corporação, todos os dois, mas tudo isso depende ainda de uma investigação prévia. Eles ainda podem se defender. É importante que a gente diga isso, porque sempre que a gente fala de um caso aqui, a gente está falando de casos que foram repassados. Então, tem uma investigação ainda que vai ser concluída. Eles têm todo o direito de responder isso na justiça. Adriane.
e que respondam de fato, né? E se houver a confirmação, sejam responsabilizados com bastante rigor, porque a gente está falando de policiais, um policial civil, um policial militar. A Polícia Civil no Amazonas, por exemplo, é a polícia melhor paga de todo o Brasil. Então é inadmissível que casos como esse continuem acontecendo, porque são pessoas que são pagas para nos proteger, para investigar os crimes e não para se beneficiar, usar a estrutura da polícia para isso e denigrir a imagem dos outros policiais que trabalham de forma honesta, saem de casa todos os dias sem saber se vão conseguir voltar para nos proteger, para fazer o trabalho deles e de repente tem aí a imagem manchada quando pessoas da corporação resolvem cometer crimes. A gente espera que toda a investigação siga no trâmite adequado e que, se comprovado, eles não sejam apenas afastados, mas expulsos da polícia, porque polícia não é lugar de bandido, né? Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com os gols do Barezão e os preparativos da Aparecida para o desfile do próximo sábado. Um instante só, não saia daí que eu volto já já.